Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Hoje é o dia 69. No dia de hoje nós vamos meditar sobre as parábolas. Capítulo 13 de São Mateus é o capítulo das parábolas. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos no terceiro discurso, a terceira homilia de Jesus. Nós vamos perceber no texto que Jesus começa, depois ele fala a homilia toda e depois encerra. Então nós vamos ali para o capítulo 13, versículos 3, principalmente o versículo 3, diz assim: E disse-lhe muitas coisas em parábolas. Vamos começar um pouco antes. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso entrou num barco e sentou-se enquanto a multidão estava de pé na praia. Podemos imaginar, que coisa agradável. Tinha o mar, tinha a praia, Jesus sobe num barco, senta, as pessoas ficam em pé, e ali sentado no barco ele começa a ensinar, barulho das águas. Esse é o sermão das parábolas. Que ambiente saudável, que ambiente gostoso, que texto. Só de imaginar a gente já descansa, só de imaginar já fica descansado. E aí diz: E disse-lhes muitas coisas em parábolas. Ele dizia, dois pontos, abre aspas, Jesus começa a dizer. Vamos ver quando termina essa terceira homilia, lá no capítulo 13, versículo 55. 13, 55. Capítulo 13, versículo 53. Capítulo 13, versículo 53. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, ou seja, aqui termina, quando ele acabou de contar, partiu e saiu dali. E aí diz o que aconteceu, o que ele fez depois. Então diz, veja, aqui terminou, é a terceira pregação de Jesus. Moisés precisou de 5 livros, Jesus precisa de 5 pregações, 5 discursos. Nesse, nós temos 7 parábolas, cada uma delas com ensinamento, cada uma delas com um aspecto diferente do reino dos céus, cada uma com uma lição diferente. Depois vocês vão colocar nos comentários qual delas vocês gostaram mais, ou vão colocar ali uma breve explicação de cada uma. A primeira nós chamamos do semeador. Primeira parábola do semeador, todas elas muito conhecidas de todos nós. Existem 2 que Jesus ele explica, as 2 primeiras. A primeira é do semeador. À beira do caminho saiu o semeador e começou a semear. E aqui nós percebemos que existiam 4 tipos de solo. E aí depois Jesus ele explica essa parábola. É uma das poucas parábolas que ele explica. E aí nós temos 4 tipos de solo. Qual que é o primeiro? O primeiro tipo de solo, ele vai dizer assim, a semente foi jogada em 4 solos, 4 situações diferentes. Primeiro, à beira do caminho. À beira do caminho. Beira do caminho significa em qualquer lugar no caminho. À beira do caminho. O que aconteceu? As aves comeram essa semente. As aves comeram. O que simboliza esta semente que foi jogado na beira do caminho e as aves comeram? O que significa? Significa aquele ensinamento, aquilo que Jesus plantou, aquilo que a semente tentou realizar, aquilo que foi feito, mas que de repente veio uma ave e ela levou aquela semente. Veio uma ave e ela roubou a semente. O que significa isso na nossa vida? Significa a palavra de Deus que muitas vezes é pregada, é falada, mas não entra no coração e não toca a pessoa. Às vezes tem pessoas que participam de um casamento, o padre vai lá e faz homilia. Pô, entra no ouvido e sai para outra. Isso é palavra, isso é semente jogada à beira do caminho.
Não tem sensibilidade nenhuma. Às vezes tem pessoas participando da missa que eu tenho vontade de sair do meu banco e ir lá apertar para ver se é uma múmia, um espantalho, é um boneco ou é um ser humano mesmo. Não vou fazer a cara, senão vocês vão ver, eu vou desconcentrar, vai atrapalhar todo o vídeo. Eu pareço uma múmia, nem sei se está vivo. Então tem cara de semente, dá vontade de falar. Aí vocês vão ver pessoas aí a partir de hoje vão dizer, aprendi com o padre Daniel. Tem pessoas que participam da missa que tem cara de semente jogada no caminho. Muitos não vão entender. O que significa isso, padre? Semente jogada no caminho? Jesus explicou. Semente que é lançada, mas nem toca o coração. Nem toca o coração. É a mesma coisa que falar com a parede. Então, Jesus podia falar, semente, se fosse eu diria semente jogada na parede. O que significa jogar uma semente na parede? Não significa nada. Então, a primeira, semente jogada no caminho. E aí depois tem o segundo tipo de semente. Semente jogada em lugares pedregosos. Não tem raiz. O sol vem e ela seca. O que acontece com esse tipo de pessoa? Ela ouve a palavra de Deus. A primeira acho que nem ouve, né? A primeira ouve, mas... ouve e não ouve. Essa que é jogada em lugares pedregosos. Ouve, recebe com alegria, ela vê a palavra, ela fica alegre, ela recebe com alegria. Mas depois que ela recebe com alegria, o que acontece? Vem as tribulações, vem o momento difícil, vem a dor, vem as provações, e aí ela desiste. Vem as dificuldades, vem as provações e ela sucumbe. Essa é a semente que é jogada em lugares pedregosos. Depois tem aquelas que são jogadas no espinho. No espinho ali já é um pouco melhor. O que acontece? O espinho abafa e ela não cresce. Quem que são essas pessoas? Elas ouvem a palavra, mas depois vem os cuidados do mundo, as seduções da riqueza, os apegos com o pecado. E ela pega e deixa. Quando vem alguma dificuldade, a primeira, aquela que foi jogada no caminho, são pessoas que de repente têm alguma tribulação. Essas são aqueles que são ainda presos aos prazeres desse mundo, os prazeres do cotidiano. E aí tem aquela que foi jogada em terra boa. Elas não produzem igual. Tem gente que produz 100, tem gente que produz 60, tem gente que produz 30, mas ela produz, ela ouve, cai no coração, ela se alegra, ela persevera e ela dá fruto. Então, irmão e irmã, tem pessoas, eu dizia ontem, repito novamente, cada um do seu jeito, tem gente que criou grupo de WhatsApp para enviar os vídeos. Você é uma semente jogada em terra boa. Tem gente que está gravando os áudios da Bíblia, não do padre, mas que grava, como Cid Moreira, né? Vai lá e grava a leitura da Bíblia e envia para outras pessoas que não sabem ler, ou não conseguem ler, ou que tem problema nos olhos. Para quê? Para elas poderem ouvir a palavra. Ah, padre, mas já tem tanta coisa gravada na internet, de Bíblia, tudo, mas não tem esses capítulos específicos que o padre está dizendo. Então ela pega o mapa, ela grava e ela envia depois para as pessoas que têm dificuldade. E aí quem precisar entra no grupo de WhatsApp e pede para algum dos administradores, a gente envia o link. Agora o padre não vai entrar em muitos detalhes. Esse não é o ponto. O que eu estou querendo fazer? Dar alguns exemplos de pessoas que estão produzindo frutos de terra boa. Tem católico, tem gente aí que é semente na beira do caminho. Semente jogada na parede. Tem gente que é lugares pedregosos, vem dificuldade, abandona. Tem gente que é o espinho, vem as seduções e abandona. E tem gente que é terra boa. Então é isso. E aí depois a segunda parábola, Jesus fala sobre o joio. Aqui, veja, isso daqui é muito interessante com a criação. Jesus, o agricultor, ele planta o trigo. Existe o trigo começa a crescer. Veja, começou com o trigo começa a crescer. Depois o que acontece? Aí aparece o joio. Jesus, Deus, a Trindade criou tudo bom. Criou tudo bom, mas deu liberdade ao ser humano de escolher ou não pelo bem. E aí o ser humano escolhe o mal. Quando ele escolhe o mal, surge o mal no mundo. O mal não foi criado por Deus. Deus criou o bem e a liberdade. E a partir do momento que o ser humano escolhe por não atender, não seguir o bem, aí surge o mal. O mal é criação humana. Então o que é o trigo? O que é o trigo? O trigo é algo que foi criado por Deus. O que é o joio? O joio é uma consequência depois de algo que veio do meio do trigo. Então, o mal, ele vem do bem quando não é aceito. O que é o joio? O joio é o trigo, talvez que não foi cuidado. Então, o que acontecerá com o joio e o trigo? E aí alguém diz ali, vamos separar. Seria muito fácil separar. Seria muito fácil. Talvez, humanamente falando, seria muito prático.
Quem é do bem fica desse lado, quem não é desse. Na igreja, a igreja tem um poder de atrair pessoas complicadas. Tem muita gente santa, muitas pessoas boas, mas vocês sabem, pastoral às vezes é uma tortura. É uma tortura. Às vezes na igreja tem muita gente que, às vezes eu fico falando assim, a gente fala, né, que gato tem 7 vidas, né? Gato tem 7 vidas. Eu acho que tem católico que também tem 7 vidas. Por quê? Consegue cuidar da vida de 7 pessoas ou demais. E eu cuidar da minha já dá muito trabalho. Imagina a gente ficar cuidando da vida dos outros, falando da vida dos outros, um monte de coisa. Então seria muito mais fácil. Fofoqueiro, separa. Quem é adúltero em pecado mortal, separa. Fica aqueles melhores. Todas as vezes que se tentou fazer isso na igreja, deu errado. Então, Jesus ele já disse, e aí pode ser bispo, pode ser padre, pode ser leigos, pode ser tudo, às vezes na mesma casa. Querido irmão, querida irmã, você não vai reescrever o evangelho. Não vai escrever. Jesus ele está dizendo, o joio e o trigo vão crescer juntos. Ponto final. Ah, mas por quê? Porque é assim. Porque nós estamos no tempo da misericórdia. Depois da volta de Jesus, ou no dia da nossa morte, começará o tempo da justiça. Vão crescer junto. E aí o joio vai ser lançado no fogo. E aí a gente sabe o que isso significa. Depois o grão de mostarda, olha, a menor de todas as sementes. Ela cresce e ela fica muito grande e as aves podem abrigá-la. O que Jesus quer dizer com isso, padre? O grão de mostarda eram 12. Hoje nós somos 1 bilhão de católicos no mundo. Então eram 12. Às vezes você pode começar algo tão pequeno e aí depois vai crescendo. Então o reino de Deus é assim. Eles não tinham dinheiro, eles eram muito simples e de repente essa árvore cresce, se espalha no mundo todo e hoje a igreja está no mundo todo. Então era a menor das sementes. As coisas de Deus elas começam simples, pequenas e quando tem amor, perseverança, aí entra o milagre e o toque do Senhor que faz a graça da abundância. Depois nós temos o 4 que nós chamamos de fermento. O que é o fermento? O reino de Deus, e aqui também tem o fermento no sentido de grandiosidade, o fermento no sentido de capacidade de crescimento. Uma massa sem o fermento, ela não cresce. Então, o fermento é o Espírito Santo. O reino de Deus é como um fermento na massa, dá vida para a massa, dá força para a massa. Agora, o fermento, quando ele está podre, ele está estragado, ele estraga a massa. Estraga a massa. Esse que é o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus estraga a massa. Agora o fermento de Deus, o fermento do Espírito Santo, o verdadeiro fermento faz a massa crescer. Querido irmão, o fermento é o Espírito Santo. Não tem como explicar mais. Ele está ali dentro de nós, está fazendo crescer essa massa. Aqui nós estamos em uma sala muito pequena, em um local que aqui do lado tem vários padres que moram aqui, de repente chega alguém, abre a porta, passam pessoas conversando no corredor, vontade de pegar, abrir e segurar, fazer um sinal, mas esse é o contexto que nós temos. Veja, vocês com a graça de Deus, não é o padre, com a graça de Deus, vocês estão sendo evangelizados a partir da China, a partir de Macau, uma cidade que tem 3% de católicos. Então é daqui que está saindo conteúdo para evangelizar Portugal, Brasil, países da África. O que é isso? Isso é o fermento. É o fermento de uma sala pequena, com recursos limitados. Sai tudo isso para... Por quê? Porque é o fermento. O que é tudo isso? Tudo isso é a ação do Espírito Santo. E aí nós temos depois a 5ª parábola. Primeira, semeador. 2ª, joio. 3ª, grão de mostarda. 4ª, fermento. 5ª, tesouro. Reino dos céus. O céu, a eternidade, Deus é como um tesouro escondido. Alguém que faz um encontro, tem um encontro pessoal com Cristo, acha esse tesouro, ele esconde, ele se alegra, vende tudo que tem e compra. Ou seja, às vezes tem pessoas que dizem assim, padre, eu não entendo como que vocês, que alguém consegue ser padre, deve ser difícil, né? No fundo a pessoa está dizendo que acha que alguém não consegue viver sem sexo. É isso que no fundo muitos querem dizer. Ou que a pessoa não consegue viver longe dos pais, por exemplo. Olha, a pessoa ela pode viver sem sexo, ela não pode viver sem amor, ela não pode viver sem ser amada. Então, uma pessoa que ela encontra o tesouro, tudo se torna pequeno. Uma pessoa que é apaixonada por Deus ou por alguém, ela faz qualquer sacrifício. Então, tem gente que vai na missa todos os dias, tem gente que reza o texto todos os dias. Muitos que estão aqui, chegaram até agora, vão ler a Bíblia toda esse ano. O que significa isso? Isso aqui significa um tesouro.
É o tesouro que você encontrou um tesouro. Só quem vive que entende isso. Você encontrou um tesouro, então você deixa todas as outras coisas por esse tesouro. Isso daqui é para aqueles que vão até o final do ano lendo a Bíblia. Por que vocês estão fazendo isso? Não é porque tem um padre ou aquilo, não, porque vocês encontraram um tesouro. E aí quem encontra um tesouro deixa as coisas menores pelo caminho. Tem muitos que o tesouro ainda é televisão, é série. Muitos dizem, padre, deixei de assistir as séries, deixei de fazer aquilo para ler a Bíblia. Por quê? Você encontrou um tesouro maior do que aquilo que você achava que era um tesouro. E aí o sexto é meio parecido, fala do negociante que encontrou pedras finas e preciosas. Ele acha pedra de grande valor e vende tudo e compra aquela pérola. Queridos irmãos e irmãs, quem que é essa pérola? Essa pérola é Jesus. Essa pérola é o Senhor. Depois o 7, que eu penso que é muito relacionado também com a segunda parábola, que é a do joio. Essa 7ª fala da rede. A rede apanha todo tipo de peixes. Todo tipo de peixes. E aí depois é selecionado os bons e aqueles que são ruins são jogados fora. No fim, os anjos virão para separar os maus dos justos. Esta pescaria, ela está acontecendo. A rede está lá no mar, na segunda volta de Cristo. Aí essa rede é puxada para fora, aí acontece a separação. Essa rede está lá no mar, no momento da nossa morte, essa rede é puxada para fora. E aí Deus vai ver se nós somos daqueles que são peixes bons ou ruins. 7 parábolas: semeador, joio, grão de mostarda, fermento, tesouro escondido, pérolas finas e rede. Puxa, que alegria, que alegria, que alegria, que alegria. E aí Jesus pergunta, entenderam? Entenderam? E eles disseram, sim, sim. E aí eu pergunto para vocês, estão entendendo? Estão acompanhando? Nós vimos o Pentateuco, o começo da história, sem maldade, mas esses dias alguém disse assim no comentário, eu achei muito raso o Pentateuco, muito simples. Não, a pessoa foi muito sincera, mas veja, ali é a base de tudo. Ali é a base. Você tem a construção e depois você tem a decoração. Aqui é a decoração, aqui é a plenitude, ali é a base. Então, a nossa vontade era ficar só no Novo Testamento, ficar mergulhado aqui, mas nós vamos na base, nós só vamos perceber a grandiosidade da obra realizada por Jesus depois que nós conhecemos a base daquilo que foi feito antes. Então nós fazemos um paralelo, vimos tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento e vemos Jesus superando e aperfeiçoando tudo isso. E aí ele diz, entenderam? Sim, entendemos, eles disseram. E aí Jesus diz que aqueles que o encontraram é como um proprietário que encontrou um tesouro. Irmão, irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, receba a bênção do céu e vamos adiante. Aqueles que perseverarem verão coisas muito maiores, diz o Senhor, e seguramente também isso acontecerá nos nossos estudos da Bíblia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.